aula. Pessoal, mais uma vez, né, se você tiver algum amigo, se você tiver algum parente, algum colega que esteja, né, empreendendo estudos na disciplina de Direito Constitucional, compartilha com ele esse vídeo, que de alguma forma pode ser que o ajude nos estudos aí da nossa disciplina. Tranquilo? Conforme vocês já conseguem perceber aí no título da nossa aula, nós vamos tratar hoje sobre classificação das constituições. Talvez, pessoal, dentro do assunto teoria da Constituição, esse seja o assunto, digamos, mais chato de você estudar. Por quê? Porque praticamente todo autor que escreve sobre direito constitucional, ele apresenta alguma classificação, ele apresenta alguma perspectiva olhando para uma Constituição. Então isso acaba ficando difícil, porque no final das contas você tem aí algo em torno de 40, de 50 classificações, e aí, repito, praticamente todo autor que você lê de direito constitucional, você acaba identificando que ele apresenta ali uma determinada classificação. Mas eu realmente não vou fazer esse esforço desnecessário aqui, de abordar classificações que são muito específicas de determinado autor. A gente vai aqui abordar hoje 9 classificações, que são classificações que aparecem em praticamente todos os manuais, todos os cursos de direito constitucional, né? Que são aqueles que, de fato, são mais questionados, são mais explorados, e aí a gente vai abordá-los na aula de hoje. Talvez até no futuro eu grave uma segunda parte desse assunto, classificação das constituições, e apresente outras, né, perspectivas de outros autores que não são tão, digamos, populares assim. Mas essas classificações que a gente vai visualizar na aula de hoje, pessoal, são classificações que comumente aparecem, conforme eu falei agora há pouco, né? Comumente aparecem nas obras de direito constitucional, e essas são, de fato, as principais, perfeito? Então, vou fazer aqui a projeção para que vocês acompanhem aí comigo no slide, e aí a gente vai começar a conversar aqui sobre algumas classificações que são importantes, né, dentro desse assunto, classificação das constituições. Então, acompanhem comigo aí o que vai aparecer na tela, né? Vocês estão vendo aí o título da aula, classificação das constituições, e a gente já tem aí, num primeiro momento, né, as classificações iniciais que a gente vai identificar. Pessoal, olha só, a primeira classificação que você consegue perceber aí na sua tela, né, na sua projeção, é uma classificação que nós chamamos de classificação quanto à forma, né, quanto ao modo de apresentação de uma determinada Constituição. Óbvio que a gente sempre precisa rememorar aquele conceito, né? Geralmente, numa perspectiva moderna e contemporânea, a gente, quando ouve a expressão Constituição, a gente se remete quase que automaticamente a um documento escrito, solene, né? Que foi fruto do trabalho de uma Assembleia Nacional Constituinte, por exemplo. No entanto, a partir de outras tradições, né, jurídicas, por exemplo, a Common Law, da qual a Inglaterra, né, talvez uma das principais aí, um dos principais países expoentes, né? O conceito de Constituição na Inglaterra, por exemplo, é diferente do conceito de Constituição que a gente tem aqui no Brasil, né? Que a gente fala de um documento escrito, solene, produzido por uma Assembleia Constituinte, por um Congresso Constituinte, e assim por diante. No entanto, pessoal, nessa perspectiva de diferentes tradições, de diferentes sistemas jurídicos, né? Seja Common Law, seja Civil Law, na Civil Law a gente tem a lei como principal fonte do direito, e na Common Law a gente tem aqui o costume, né, as tradições, aqueles valores que resistiram aos testes do tempo. A gente tem lá uma perspectiva diferente, né? As principais fontes do direito no sistema de Common Law são os precedentes judiciais, as tradições, os costumes e assim por diante. Então, na Common Law, por exemplo, na Inglaterra, a gente não tem um documento escrito chamado de Constituição. Aquilo que eles chamam de Constituição são valores milenares que são seguidos lá naquela sociedade, são leis eventualmente esparsas, né, que tratam sobre determinado assunto. Mas a verdade, e o que eu estou querendo ilustrar para vocês aqui, é que quanto à forma, conforme vocês conseguem perceber aí no slide, uma Constituição ela pode ser escrita ou ela pode ser não escrita. Geralmente, a Constituição escrita é aquele documento que aparece nos países de tradição aqui, Civil Law, né, romano-germânica, conforme a gente aprende lá nas aulas de história, de introdução ao estudo do direito. E, por sua vez, aqueles documentos não escritos, ou melhor dizendo, aquelas constituições ditas não escritas,
que são frutos aqui de tradições e de valores, né? A gente visualiza isso nos países que adotam o sistema de common law, ou como a doutrina também chama, os países que adotam o modelo aqui anglo-saxão. Tranquilo, pessoal? Então lembre-se, esqueçam quando você vai tratar aqui quanto à forma, uma Constituição escrita ou não escrita. A tradição da gente vai sempre remeter a um documento escrito, mas em outros países, aquilo que outros países chamam de Constituição não diz respeito a apenas um documento escrito. Às vezes você tem países que eles se referem a uma tradição ou a uma ideia de Constituição, mas são várias legislações e espaços, por exemplo, que compõem aquilo que se considera naquele determinado país uma Constituição, tranquilo? Por isso que essa primeira classificação ela diz, não é? Quanto à forma, uma Constituição ela pode ser escrita e pode ser não escrita, tranquilo? Vocês podem observar aí, pessoal, na segunda classificação, que quanto ao modo de elaboração, uma Constituição ela pode ser dogmática ou ela pode ser o quê? Ela pode ser histórica, tá? Quando a gente está falando aqui, pessoal, que uma Constituição ela pode ser dogmática ou ela pode ser histórica, o seu modo de elaboração, a gente está praticamente complementando o conhecimento da classificação anterior quanto à forma. Olha só, quando a gente diz que uma Constituição teve o seu modo de elaboração através de uma forma dogmática, a gente está dizendo que um documento escrito, ou que aquela Constituição, foi fruto de um processo solene, e desse processo solene resultou aquele documento, aquela respectiva Constituição. E é isso mesmo que você está trazendo à mente aí. Esse processo solene é exatamente uma Assembleia Nacional Constituinte, que trabalhou no intuito de confecção daquela determinada Constituição, é um Congresso Constituinte, tal qual foi o processo de criação da nossa Constituição de 88, por exemplo, tá? Então, quando a gente diz qual foi o modo de elaboração de determinada Constituição, se foi um modo dogmático, a gente está falando que essa Constituição foi fruto de um processo solene, né? De um processo formal, do qual resultou aquele documento escrito. Por sua vez, quando a gente está tratando aí, pessoal, de modo de elaboração, né, histórico, a doutrina também vai dizer que é uma Constituição costumeira, o modo de criação daquela Constituição, né, e leia-se aqui, eu não estou falando exclusivamente de um documento escrito, tá? Esse modo aqui de elaboração histórica se refere exatamente àquelas Constituições não escritas e que existem, né, ou esse conceito que existe nos países de common law. Então, essa Constituição não escrita, ela é processo aqui, ó, evolutivo, ela é um processo histórico, ela é um processo aqui relacionado, né, ao firmamento de determinados costumes e tradições, tá? Às vezes é difícil o aluno compreender isso. Constituição, para a gente, é um documento escrito, mas para países que adotam esse modelo de common law, aquilo que eles chamam de Constituição diz respeito às tradições, aos costumes, e essa Constituição aqui ela não é fruto de um processo solene, ela é fruto exatamente de um processo evolutivo, de um processo histórico, tá, pessoal? Nas duas classificações aqui, quanto à forma e quanto ao modo de elaboração, tanto a Constituição não escrita quanto a Constituição histórica, a gente sempre usa como exemplo aqui a Inglaterra, né? Que não tem um único documento, tal qual a gente tem aqui no Brasil, tem costumes, tem precedentes, tem tradições que eles, na realidade, chamam, né, na realidade deles, chamam de Constituição, tá? Então, tira isso da cabeça, esse vício de achar que Constituição é só um documento escrito solene, fruto aqui do trabalho de uma Assembleia Nacional Constituinte. Outras tradições apresentam outros conceitos aqui de Constituição, perfeito? Próxima classificação que a gente consegue observar aí no slide de vocês, né? É uma Constituição, é a classificação da Constituição quanto à origem. Olha só, a gente já teve a oportunidade de discutir em outros momentos, por exemplo, a nossa Constituição de 1824, né? Que foi uma Constituição outorgada, que foi uma Constituição imposta pelo imperador Dom Pedro I, que estava insatisfeito, por exemplo, com o trabalho que estava sendo feito pela Assembleia Nacional Constituinte, né, que foi formada logo após a Declaração de Independência do Brasil. Ele estava visualizando que iria resultar daquela Constituinte uma Constituição que estava limitando por demais, na sua concepção, os poderes dele enquanto imperador.
E aí, nesse sentido, o que foi que Dom Pedro I fez? Dissolveu a Assembleia Nacional Constituinte, né? Do qual os livros de história sempre narram para a gente aquele famoso fato da Noite da Agonia, em que ele sitiou o prédio onde estava reunida a Assembleia Nacional Constituinte em 1823, né? Prendeu muitos dos integrantes daquela Assembleia e simplesmente impôs ou otorgou a Constituição de 1824. Por que a gente usa essa classificação? Quanto à origem, né? Como se originou aquela Constituição? A gente diz que a Constituição ela é outorgada quando não há participação popular, quando a Constituição geralmente é imposta, né, por uma força autoritária, né, por aquele que detém o monopólio do poder político. Né? Basicamente, nesse sentido, a diferença entre uma Constituição promulgada e uma Constituição outorgada. A Constituição outorgada ela é imposta, né, por um regime de força, né, por um regime autoritário, por um regime ditatorial. Por sua vez, a Constituição promulgada é aquela Constituição em que há participação popular, né, em que você tem a participação popular, seja diretamente, né, apresentando propostas ou votando, né, o texto que vai ser incluído naquela Constituição, ou você tem, pessoal, a participação indireta, quando, por exemplo, o povo escolhe os seus representantes que irão compor aquela respectiva Assembleia Nacional Constituinte, que irá trabalhar no processo de confecção de determinada Constituição. Tranquilo? Então, a diferença básica reside na participação popular. Como regra, uma Constituição promulgada possui essa participação, direta ou indireta, e na Constituição outorgada não existe, né? Existe a imposição aqui da Constituição. Se a gente olha para a história constitucional do Brasil, a gente vai poder identificar que a Constituição de 1824 ela foi outorgada, aquela Constituição, né, conhecida como Constituição Polaca de 1937 foi uma Constituição imposta, né, por Getúlio Vargas, que fundamentou ali do ponto de vista constitucional a ditadura do Estado Novo. A própria Constituição de 67, né, que formalmente foi uma Constituição criada pelo Congresso, mas foi uma Constituição de fato outorgada, que foi uma Constituição que vigorou durante o regime militar no Brasil. Por sua vez, as outras Constituições, né, a Republicana de 1891, a Social de 1934, a de 46 e a de 88 foram Constituições promulgadas, né, porque foram produzidas por assembleias, né, constituintes, e no caso da de 87, né, da Constituinte de 87 e 88, um Congresso Constituinte, né, e aqui a gente teve uma Constituição promulgada. Só abrindo um breve parênteses aqui, se você ainda não percebeu, eu usei nomenclaturas distintas, né? Eu usei a expressão Assembleia Nacional Constituinte e usei a expressão Congresso Constituinte. Por quê? Porque, geralmente, quando a gente está falando de Assembleia Nacional Constituinte, a gente está falando da escolha de indivíduos que irão compor aquela Assembleia Nacional Constituinte, uma vez encerrado o trabalho da Constituinte, ou seja, uma vez criada aquela Constituição, cada um vai seguir a sua vida e vai voltar, entre aspas, à sua vida normal. Ou seja, o indivíduo ele é investido daquela função constituinte para trabalhar exclusivamente naquele trabalho, né, para trabalhar, melhor dizendo, exclusivamente naquela finalidade que é a criação da Constituição. Mas quando eu uso a expressão Congresso Constituinte, eu estou me referindo, por exemplo, ao trabalho de confecção da Constituição de 88. Se vocês se recordam, quando o povo escolheu deputados e senadores em 86, já se sabia que eles estavam escolhendo, né, os deputados e senadores que seriam deputados e senadores, naturalmente, iriam exercer os seus trabalhos como parlamentares, na legislatura normal do Congresso Nacional, mas, além disso, eles estavam sendo imbuídos também de uma competência constituinte. Eles iriam trabalhar na nova Constituição, no processo de criação da nova Constituição do Brasil, né, que iria promover, de fato, iria materializar, de fato, o processo de redemocratização. E uma vez encerrado o trabalho da Constituinte, em 5 de outubro de 88, eles continuaram, né, os seus trabalhos como deputados e senadores, naturalmente. Então, aqui reside a diferença, né? Uma Assembleia Nacional Constituinte, os indivíduos são alçados ao posto de constituinte exclusivamente para essa finalidade, uma vez encerrados os trabalhos, cada um vai seguir o seu rumo, e o Congresso Constituinte, né, os indivíduos vão acumular as funções de constituinte, né, e também de parlamentares normais. Inclusive, há uma brincadeira
alguns autores, alguns constituintes da época aqui de 87 e 88 no Brasil diziam que o doutor Ulisses Guimarães, que presidiu a Constituinte, né, era tripresidente, porque ele era presidente da Constituinte, ele era presidente do Congresso Nacional e ele era presidente do MDB à época, né? Então aqui o pessoal até brincava, de manhã ou à tarde, né? Num turno ele era presidente da Constituinte, no outro turno era presidente do Congresso, no terceiro turno era presidente do MDB, dando conta aqui das articulações políticas e de todo aquele processo de criação da Constituição, né, de 88, fruto do trabalho do Congresso Constituinte de 87 e de 88, tá, pessoal? Então, encerrado esse parênteses aqui, é importante esse aspecto aí teórico, esse detalhe que muitas vezes a gente não percebe, perfeito? Então, vejam, quanto à origem, uma vez feita essa diferença entre uma Constituição promulgada e uma Constituição outorgada, vale a pena a gente conhecer outras duas classificações aqui, né, que a doutrina inclui nesse processo aqui de Constituição quanto à origem. A doutrina também apresenta, pessoal, as chamadas Constituições pactuadas, né? O que são essas Constituições pactuadas aqui? E um exemplo que geralmente a doutrina apresenta é a Magna Carta Inglesa de 1215. O que a doutrina explica aqui nesse conceito é basicamente o seguinte: há constituições que são formadas a partir de um embate político entre forças antagônicas, não é? E aí, para que essa Constituição seja formada, para que esse documento seja formado, é preciso que haja cessão, né, das duas partes antagônicas, né? Uma parte cede em determinado ponto, a outra parte cede em um outro ponto, e aí, a partir de cessões mútuas, há o processo aqui de criação desse documento, dessa respectiva Constituição. Então, quando isso acontece, parte da doutrina diz que isso pode ser considerado aqui constituições pactuadas, perfeito? Então, são poderes políticos num determinado território que são antagônicos, e se não houver aqui a cessão das partes, a gente fatalmente pode ver um poder se sobrepondo em relação ao outro, dando um golpe de Estado, né, estabelecendo um regime de força, ou até mesmo o país entrar em guerra civil e não haver, de fato, a criação daquela determinada Constituição. Então, forças políticas aqui, né, que nós estamos dizendo de forças antagônicas, são aquelas forças que, se de fato não houver aqui a cessão das duas partes, poderá haver o travamento no processo de criação daquela respectiva Constituição. Então, quando isso acontece, a doutrina diz que isso seria, né, o fruto dessa cessão aqui das partes antagônicas, nós estaríamos falando de uma Constituição pactuada, perfeito? E outra classificação que a doutrina apresenta também para a gente, pessoal, são as constituições cesaristas ou bonapartistas, né? E aqui, de fato, está fazendo referência a Napoleão Bonaparte. Napoleão, quando se tornou imperador da França, criou algumas constituições, ou melhor dizendo, algumas constituições foram criadas na França no período do reinado ali de Napoleão, e muitas dessas constituições, né, quando eram criadas, eu estou falando muitas, mas nem foram tantas, muitas no sentido de duas ou três, né? Quando a gente está falando aqui de uma Constituição cesarista ou bonapartista, a gente está se referindo a uma Constituição que é criada e ela é submetida a referendo popular. Isto é, o documento ele é feito, né, seja através da outorga, né, ou seja através da imposição do imperador, seja através mesmo de fruto, por exemplo, de um processo constituinte, mas ali sob a tutela de quem detém o poder político, e essa Constituição ela é submetida a referendo popular. É óbvio que parte da doutrina explica isso aqui, né? Porque em tese a gente pensa, bem, se há participação popular, de fato isso é muito importante, porque reforça o caráter democrático daquela Constituição. Mas parte da doutrina diz, por exemplo, que esse tipo de Constituição dita bonapartista ou cesarista são constituições, na verdade, que apenas querem dar áreas de legalidade ou áreas de constitucionalidade ou de legitimidade a um documento que muitas vezes é originário de um regime de força. Então, submeter a referendo popular simplesmente aqui não traz a legitimidade para aquele documento. Mas a verdade é que quando isso acontece, quando uma Constituição é submetida a referendo popular, a doutrina diz que essa Constituição ela vai ser uma Constituição cesarista ou bonapartista, né? Napoleão Bonaparte fez isso algumas vezes na França, quando durante o seu reinado criou algumas constituições e submeteu a referendo
da sociedade francesa. Tranquilo? Então, são esses quatro conceitos aqui, né, quanto à origem, que são interessantes aqui para a gente perceber. Tranquilo? Então, próxima classificação, essa é simples também da gente perceber, que é a classificação que trata uma Constituição quanto à sua extensão. E quanto à extensão, uma Constituição pode ser analítica ou ela pode ser sintética, tá? Pessoal, qual é a diferença básica entre uma Constituição analítica e uma Constituição sintética para a gente perceber? Olha só, todo mundo aqui sabe que a Constituição Brasileira de 88 ela é extensa, né? São 250 artigos, mais os 114 artigos dos atos das disposições constitucionais transitórias. Nesse sentido, a Constituição analítica, ela representa uma Constituição que ela é extensa em seu tamanho e que ela trata de uma série de assuntos, inclusive assuntos que em tese nem são essenciais assim, né, ao funcionamento, à estrutura do Estado. Em tese, aquilo que nós reputamos essenciais e que precisam constar de uma Constituição é, no mínimo, a separação dos poderes e direitos fundamentais, né? A gente já viu isso, né, no surgimento do constitucionalismo. No mínimo, separação dos poderes, né, e direitos fundamentais precisam constar numa Constituição. Mas, para além disso, para além desses elementos essenciais, né, juntamente com, por exemplo, a organização do Estado, aqui no Brasil, por exemplo, a organização e o funcionamento da nossa federação, você tem, por exemplo, dentro do conteúdo da Constituição, assuntos que, em tese, não têm esse caráter fundamental, esse caráter essencial. Isso é muito, pessoal, isso é muito característica dessas chamadas constituições analíticas, né? São constituições grandes, são constituições extensas em seu tamanho e congregam diversos assuntos, que, em tese, alguns assuntos, por exemplo, poderiam ser tratados na órbita, né, ordinária tranquilamente, por meio de lei, por exemplo. Então, veja, a Constituição reserva um título, a Constituição de 88, para tratar sobre a administração pública, sobre estrutura e funcionamento da administração pública. Se isso não tivesse na Constituição, em tese a administração pública iria existir do mesmo jeito, mas desta feita, né, com a fundamentação e com a regulamentação através de leis. Então, quando a gente está falando aqui de constituições analíticas, são aquelas constituições que congregam, né, os mais variados assuntos em seu conteúdo. Por sua vez, aquelas constituições que nós chamamos de constituições sintéticas são aquelas constituições curtas, enxutas, pessoal. E aqui é até, de certa forma, equivocado a gente usar só o conceito relacionado ao tamanho, né, da Constituição. A gente tem que, de fato, olhar para o conteúdo. Isso talvez seja o mais importante em relação a isso daqui. E a próxima classificação é exatamente em relação ao conteúdo. Já já a gente chega lá. Mas a verdade é que uma Constituição sintética, e aqui, independente se ela tem 30 artigos, 40, a gente trata de constituições sintéticas aqui, pessoal. Tem uma travadinha. Aquelas constituições, pessoal, que tratam de assuntos que são essenciais à estrutura e funcionamento daquele Estado. O conteúdo previsto numa Constituição sintética é um conteúdo materialmente constitucional, ou seja, uma Constituição dita sintética é uma Constituição que traz um catálogo mínimo de direitos fundamentais, traz elementos aqui da separação de poderes e de organização do Estado e está encerrado o fundamento ou aquilo que está previsto na Constituição. Tudo mais que envolve assuntos relacionados à administração pública, ao direito tributário, ao sistema previdenciário, dentre outros assuntos, são tratados em sede infraconstitucional, né? Através de leis, através de atos administrativos, dentre outros aspectos, tá? Então, uma Constituição sintética, ela congrega assuntos fundamentais, assuntos essenciais à estrutura e funcionamento daquele Estado. Por sua vez, aquela Constituição que nós chamamos de Constituição analítica é uma Constituição que congrega os mais variados assuntos no seu bojo, no seu teor,
e são assuntos, inclusive, que são além desses ditos assuntos essenciais, né? São assuntos para além da separação dos poderes, da organização do Estado e dos direitos fundamentais. O maior exemplo aqui para a gente perceber, uma Constituição analítica, a Constituição Brasileira de 1988. O professor Daniel Sarmento, inclusive, ele apresenta uma outra classificação que ele diz que uma Constituição ela pode ser pródiga também. Alguns autores trabalham o conceito de Constituição analítica como sinônimo de Constituição pródiga, mas o professor Daniel Sarmento ele faz uma pequena diferença. Ele diz que, na verdade, uma Constituição pródiga não é uma Constituição extensa e que congrega todos os assuntos. Uma Constituição pródiga seria aquela Constituição que, nos assuntos específicos, ela trata com riqueza de detalhes, ela trata o assunto com minudeza, né? Ela trata o assunto nos mais específicos detalhes. Então, é isso que o professor Daniel Sarmento chama de Constituição pródiga, não é uma Constituição sinônima aqui de Constituição analítica. Então, por exemplo, se você abre o artigo 150 da Constituição e volta mais um pouquinho ao artigo 146, você vai ver o título na Constituição Federal de 88 que inaugura o sistema tributário nacional. Então, se o professor Daniel Sarmento, utilizando esse conceito, analisa esse sistema tributário nacional previsto na Constituição de 88, ele vai dizer que nesse ponto a Constituição é pródiga. Por quê? Porque ela trata o tema com riqueza de detalhes. No entanto, se você vai, por exemplo, identificar outros assuntos previstos na Constituição, você vai ver que em muitos temas a própria ideia de administração pública, a Constituição remete para a legislação infraconstitucional. Então, se o tema, ainda que previsto na Constituição, não é tratado com riqueza de detalhes, o professor Daniel Sarmento vai dizer que esse ponto específico não tem essa característica de prodigalidade, tá? Então, aqui, na verdade, o professor não vai fazer uma análise completa da Constituição. Ele só vai dizer se a Constituição ela seria pródiga ou não, analisando ponto a ponto, tá? Mas a doutrina majoritária geralmente faz essa diferença realmente, né, do que é uma Constituição analítica para o que é uma Constituição sintética, tal qual a gente acabou de identificar aqui. Perfeito? Próxima classificação aqui, pessoal, é uma classificação relacionada quanto ao conteúdo de uma Constituição. Eu quero que você preste atenção no que eu vou lhe dizer agora, porque muitas vezes a gente confunde, tá, pessoal? E às vezes é até onde a gente tem uma certa dificuldade para conseguir compreender o que essa classificação está ensinando para a gente, tá? Então, deixa eu colocar um pouquinho aqui mais para baixo para você acompanhar aí o que esse texto está explicando para a gente, tá? Então, você consegue acompanhar aí na tela que a gente está vendo a próxima classificação quanto ao conteúdo. Uma Constituição ela pode ter conteúdo material ou ela pode ter conteúdo basicamente formal, tá? Deixa eu resgatar com você o conhecimento aqui. Na classificação anterior, quanto à extensão, eu expliquei para vocês, olha, o que é uma Constituição sintética? Ela é uma Constituição que congrega basicamente assuntos que são reputados essenciais para a estrutura e funcionamento do Estado. Então, basicamente, quais são os três temas aqui? Separação dos poderes, direitos fundamentais e organização do Estado. Então, se o Estado é uma federação, se o Estado é unitário e assim sucessivamente, tá? Se o Estado é regional, por exemplo, tal qual a conceituação que a doutrina tem apresentado para a Itália e para a Espanha, por exemplo. Então, quando a gente falou de Constituição sintética, a gente deduziu isso, né? São assuntos que são reputados essenciais à estrutura e funcionamento do Estado. Então, esses três assuntos aqui, basicamente, nós chamamos de assuntos cujo conteúdo é um conteúdo materialmente constitucional. Ou seja, a gente vai dizer que o conteúdo ele é materialmente constitucional quando ele estiver dentro desses temas aqui que são reputados essenciais à estrutura e funcionamento do Estado, ok? Então, se você abre o artigo 5º da Constituição, são normas materialmente constitucionais, ou seja, é essencial à estrutura e funcionamento do Estado, o catálogo de direitos fundamentais. Se você abre, por exemplo, o artigo 18 da Constituição, que inaugura a organização do Estado, você vai visualizar lá, pessoal, o quê? Você vai visualizar assunto reputado essencial, portanto, de conteúdo material, a organização aqui do Estado, né? O modo como está configurada a nossa federação. Se você vai, por exemplo, para o artigo 44, para o artigo 45 da Constituição, que inaugura o título da organização dos poderes, que vai tratar sobre poder legislativo, poder executivo e poder judiciário, você pode tranquilamente dizer que essas normas elas são de conteúdo material. Tudo que estiver fora desse tema, né, dessa essencialidade aqui, quanto ao conteúdo, mas estiver dentro da Constituição, a gente não diz que aquele conteúdo ele é materialmente constitucional, a gente simplesmente diz
que ele é um conteúdo formal da Constituição, embora seja uma matéria não dotada desse caráter essencial, não ser organização do Estado, separação dos poderes e direitos fundamentais, mas está entrincheirado na Constituição, a gente diz, é uma norma formalmente constitucional. Qual é o grande exemplo que geralmente a doutrina trabalha? É o que está aí na tela, né? No artigo 242 do parágrafo 2º da Constituição, que é o título lá que trata sobre educação, e tem esse dispositivo aí que eu quero que vocês acompanhem comigo na tela. Então veja o que é que o texto está dizendo. O Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. Veja, isso é um colégio histórico, né, que o imperador estudou e etc. E, embora esse colégio esteja localizado no município do Rio de Janeiro, ele não é um colégio municipal, nem é um colégio estadual, ele é um colégio federal. Quem administra aquele colégio é exatamente a União. O salário que é pago para os professores que trabalham, né, que são servidores naquele colégio, são verbas oriundas dos cofres da União. Inclusive o concurso, né, que é feito e o estatuto do qual é regido aqueles servidores daquele colégio é exatamente o estatuto, né, a Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Federais. Mas veja, o que isso tem a ver com conteúdo material e conteúdo formal? Simples. Qual é a inserção desse dispositivo no tópico direitos fundamentais, separação dos poderes ou organização do Estado? Absolutamente nenhum. Esse tema, inclusive, esse assunto, dizer que o colégio está na órbita federal, poderia estar numa lei ordinária tranquilamente, poderia estar num ato infraconstitucional. Né? Não haveria necessidade de haver esse entrincheiramento em sede constitucional de uma previsão como essa. Portanto, a gente diz o quê? Que essa norma ela é formalmente constitucional, porque está inserida no texto da Constituição, mas ela não é uma norma materialmente constitucional, porque ela não está inserida dentro desses tópicos aqui, desses temas que nós reputamos essenciais para a estrutura e funcionamento do Estado, e por que não dizer também esses três assuntos que são marcos, né, do surgimento ali do constitucionalismo liberal do século XVIII, né? Especificamente separação dos poderes e direitos fundamentais. Perfeito, pessoal? Então lembre-se, há assuntos ou há matérias que estão na Constituição, mas não são normas materiais, porque não estão inseridas dentro desses assuntos que são essenciais à estrutura e funcionamento do Estado. Tranquilo? Então, quanto ao conteúdo, a gente visualiza norma materialmente constitucional e norma formalmente constitucional. Então vamos lá, pessoal. Próxima classificação, né? Tá na tela aí para vocês visualizarem comigo. Próxima classificação, né? Quanto à estabilidade ou modo de alteração. As constituições podem ser o quê, pessoal? Podem ser imutáveis, podem ser superrígidas, rígidas, semirrígidas e flexíveis, tá? Deixa eu explicar essa classificação aqui para vocês. Olha só. Em primeiro lugar, o que é uma Constituição imutável? É aquela Constituição que não existe um modo de alteração, um modo de reforma. Não existiria aqui previsão de emenda à Constituição, aquele determinado texto, né? Emenda ao texto daquela Constituição. Óbvio que isso não existe mais, né? Isso ficou aí nas quadras históricas para a gente só comentar aqui nas aulas de classificação. Até porque, se você tem uma Constituição imutável, devido à complexidade, às demandas sociais, se você tivesse toda vez que fazer ajustes necessários numa Constituição e não fosse possível, fatalmente haveria o quê, pessoal? Haveria necessidade de criação de uma nova Constituição. E aí, de Constituição em Constituição, poderia haver o caos, né? Uma insegurança jurídica tremenda num determinado país se não houvesse a possibilidade de alteração, de reforma da Constituição. A própria Constituição, ela precisa ser reformada, não é? Tem uma frase conhecidíssima do doutor Ulisses Guimarães, repito, falei agora há pouco, o tripresidente, né, da nossa Constituinte, ele diz, olha, a Constituição não é perfeita, ele até diz, né, traidor da Constituição é traidor da pátria, e a Constituição, ela não é perfeita, ela deve ser respeitada, embora não seja perfeita. É tão verdade que ela não é perfeita que se admite a sua própria reforma, a própria alteração do texto constitucional a partir de emendas à Constituição. Então, a reforma constitucional é importante para promover exatamente essas adaptações no texto constitucional quando necessárias, tá, pessoal? Então, aqui, constituições imutáveis estão aí na quadra histórica, apenas para a gente comentar aqui. Mas, pelo menos na atualidade, não tenho conhecimento e não encontrei em nenhuma doutrina citando algum exemplo, tá? Então, isso aí é algo que ficou para trás. Deixa eu pular
essa próxima classificação que daqui a pouco você vai entender. Eu não vou falar da super rígida agora, eu vou falar da Constituição rígida, porque aí fica mais fácil você entender a super rígida. O que, que é, pessoal? Uma Constituição rígida. Pessoal, Constituição rígida é aquela Constituição que impõe um processo mais complexo para a alteração do seu texto do que o processo de criação de uma lei, por exemplo. Vamos tratar aqui o exemplo do Brasil. Se você quiser, por exemplo, criar uma lei ordinária, como é que uma lei ordinária é criada no Brasil? A lei ordinária é simples. O quórum de aprovação é maioria relativa, maioria simples. E basta uma votação na Câmara e uma votação no Senado para que aquela Constituição, para que aquela lei, perdão, seja aprovada. Tranquilo? Qual é o processo de alteração da Constituição? É um processo extremamente complexo, né? São duas votações na Câmara, duas votações no Senado, né? Alcançado um quórum mínimo aqui de 3/5. Ou seja, quando a gente está dizendo que há uma Constituição rígida, a gente está querendo dizer que o processo de alteração daquela Constituição é mais laborioso e é mais complexo do que o processo de alteração de uma lei ordinária ou de uma lei complementar, por exemplo, tá? Por que eu disse que ficaria mais fácil a gente entender aqui uma Constituição super rígida? Inclusive, muita gente diz que a Constituição brasileira ela seria uma Constituição super rígida, exatamente por conta desse detalhe que eu vou falar para vocês agora. Então, preste atenção. A gente já entende que uma Constituição rígida é aquela Constituição que impõe um grau de complexidade maior para a sua alteração em detrimento da criação ou da aprovação de leis. Perfeito? Mas uma Constituição super rígida, e quando a gente fala de super rígida, a gente está querendo dizer o seguinte, que além do processo ser mais complexo, né, do que o processo de criação de leis complementares e leis ordinárias, a gente está falando também, pessoal, que existem matérias que gozam de um grau de superproteção maior que outras matérias previstas na Constituição não possuem essa superproteção. É o caso, por exemplo, da previsão de cláusulas pétreas num determinado estado, num determinado país. Então, nesse sentido aqui, a Constituição brasileira ela seria uma Constituição super rígida, porque além de ter, pessoal, essa possibilidade, né, de um processo mais complexo de alteração do seu texto, a gente ainda tem matérias que têm esse grau de superproteção, tá? Que são exatamente as chamadas cláusulas pétreas. Então, a doutrina acaba dizendo que parte da doutrina, né, tem doutrina que não usa esse critério, diz que a Constituição é rígida simplesmente, mas parte da doutrina diz que a Constituição brasileira ela é super rígida exatamente porque ela impõe um processo mais complexo de alteração do seu texto, está previsto lá no artigo 60, e nesse mesmo artigo 60, no parágrafo 4º, ainda existem as chamadas cláusulas pétreas. Tranquilo? Então, isso é uma classificação muito importante aqui para a gente perceber. E aí existem outras duas classificações que eu quero que vocês acompanhem. Deixa eu só fazer um pequeno ajuste aqui, porque eu estou percebendo que a gente está andando e está saindo do lugar aqui para ficar difícil a nossa visualização. Mais uma vez ajeitada, a gente retorna, então preste atenção. Uma Constituição semi-rígida, pessoal, é uma Constituição, veja que interessante, ela é uma Constituição que parte do seu texto é aprovado por um processo mais complexo do que o processo de criação de uma lei, e parte do seu texto, o conteúdo do seu texto são aprovados ou são alterados do mesmo jeito que uma lei ou complementar uma lei ordinária são alterados aqui. Ou seja, de fato é algo bem sui generis, né? Metade de uma Constituição, por exemplo, poderia ser alterado por um processo complexo e metade poderia ser alterado por um processo mais flexível. Vamos exemplificar aqui para ver se você consegue entender melhor. Vamos partir do pressuposto que a Constituição de 88 seja uma Constituição super rígida. O que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer, por exemplo, o seguinte, que o artigo 5º da Constituição seria alterado pelo processo previsto no artigo 60, né? Qualquer alteração no artigo 5º seria mediante votação nas duas casas do Congresso, alcançado o quórum mínimo de 3/5 e assim por diante. E outros assuntos, né? Por exemplo, esse mesmo artigo 150 da Constituição que eu falei agora há pouco, que trata sobre imunidades tributárias, poderia ser alterado pelo mesmo processo de criação de uma lei, por exemplo. Então, se isso existisse, nós diríamos que a Constituição seria semi-rígida ou semi-flexível, porque parte do seu texto impõe um procedimento mais complexo e parte do seu texto impõe um procedimento aqui padrão, que é o mesmo de
criação ou alteração de uma lei. Tranquilo? Então, olha só, se você observar, e eu coloquei uma citação no nosso slide, e preste atenção aí para a gente poder observar, olha só a citação que eu fiz do livro do professor Daniel Sarmento, que eu tirei lá da página 58, né, do livro dele, Direito Constitucional, História e Método de Trabalho, né? Olha só o que diz esse texto aí, essa citação do professor Zé Afonso Daniel Sarmento, exatamente em relação a essa Constituição semi-rígida, ou um exemplo de Constituição semi-rígida, que era exatamente a Constituição de 1824, né? Então, olha só o que é que diz aí o texto, né, extraído do livro do professor Daniel Sarmento. O procedimento mais complexo era empregado apenas para processar propostas relativas aos limites e às atribuições dos poderes, bem como aos direitos políticos e sociais, ou seja, que estavam previstos no artigo 178 daquela Constituição Imperial de 1824. A escolha do procedimento de alteração a ser adotado dependia da matéria de que se tratasse, ou seja, é como se a gente estivesse dizendo, se fosse matéria relacionada à limitação dos poderes, à atribuição dos poderes ou a direitos fundamentais, o procedimento seria complexo. É como se fosse o procedimento de criação de uma PEC hoje, por exemplo. Agora, qualquer outra matéria prevista na Constituição de 1824 demandaria simplesmente um quórum, por exemplo, igual à aprovação de uma lei, tá? Então, basicamente aqui é isso que nós chamamos de Constituição semi-rígida ou semi-flexível. Repito, parte do seu texto de um procedimento complexo, parte do seu texto tem um procedimento aqui flexível. E por último, pessoal, para a gente ultrapassar essa classificação, a gente tem aqui a chamada Constituição flexível. E, em razão dos outros conceitos, essa fica simples também. É uma Constituição que não impõe um processo complexo de alteração do seu texto, senão um processo igual ao processo de criação de uma lei. Ou seja, não haveria uma ideia aqui de supremacia ou rigidez, melhor dizendo, rigidez constitucional, em razão da previsão de um procedimento mais difícil ou mais laborioso para alteração daquela respectiva Constituição. Tranquilo? Então, uma Constituição flexível é exatamente uma Constituição que tem um processo de alteração exatamente no mesmo patamar de alteração aí de uma legislação, de uma lei ordinária ou até mesmo de uma lei complementar. Então, essa aqui é a classificação quanto à estabilidade ou o modo de alteração, perfeito? Então, a gente vai para a próxima classificação aqui, que é uma classificação bem interessante, pessoal, muito discutida, que é a classificação do professor Karl Levenstein, né, quanto à essência ou à ontologia de uma Constituição. Olha só, eu vou até voltar aqui o slide para você prestar atenção e a gente conversar um pouquinho sobre isso. Então, preste atenção, essa classificação que o professor Karl Levenstein propõe, né, quanto à ontologia de uma determinada Constituição, ou quanto à essência de uma Constituição, no fundo, pessoal, está apresentando para a gente a seguinte reflexão, e aqui eu quero que você preste atenção. Será que quando eu leio uma Constituição, eu consigo identificar uma sinergia entre a Constituição e a realidade social, ou aquilo que a Constituição diz é muito diferente da realidade social? Vamos trabalhar com um exemplo aqui. Isso é perfeitamente possível. Muitas vezes, pessoal, a gente consegue identificar que uma Constituição, por exemplo, ela consagra o Estado democrático de direito. Mas o regime que vigora naquele determinado país ou naquela determinada sociedade é um regime autoritário, é um regime ditatorial, né? Lembre-se, a Constituição de 67, formalmente ela é uma Constituição promulgada, foi o Congresso quem aprovou. Mas materialmente, todo mundo sabe que a gente estava vivendo sob um regime de exceção e aquela Constituição ela foi criada exatamente em razão da exigência dos militares que estavam no poder. Então, veja, a grande questão e a grande reflexão que Karl Levenstein propõe é exatamente essa. Quando eu leio uma Constituição, será que eu consigo encontrar uma sinergia com a realidade social ou há uma disparidade muito grande aqui entre o que diz a Constituição e o que diz a realidade? Então, o professor Karl Levenstein promove essa reflexão, tá? Ele promove exatamente essa pergunta. Será que quando eu leio uma determinada Constituição, eu consigo encontrar, né, esse paralelo, essa sinergia com a realidade social? Então, quando ele faz essa pergunta, ele vai lançar as reflexões e vai propor a classificação dele, né? Que eu vou colocar na tela novamente para a gente poder acompanhar aqui, tá? Deixa eu só fazer a projeção que a gente vai acompanhar.
ok? Então vejam aí, por gentileza, o que diz o professor Karl Levenstein. Então ele vai dizer, olha, quanto à essência ou à ontologia de uma Constituição, a Constituição pode ser semântica, nominal ou normativa. Ó, então vamos entender isso aqui. Quando o professor Karl Levenstein diz que uma Constituição ela é semântica, ele está, na verdade, dizendo o seguinte, que é uma Constituição que esconde, por exemplo, a realidade social. É uma Constituição que consagra um princípio democrático, mas está vivendo sob a égide de uma ditadura, de um regime totalitário, de um regime autoritário, e assim por diante. Então, isso seria uma Constituição semântica, perfeito? Mas aquilo que ele chama, por exemplo, de uma Constituição normativa, é uma Constituição que, de fato, existe aqui uma sinergia. Aquilo que a Constituição diz é que, de fato, aquilo que existe em uma determinada sociedade. Então, se a Constituição consagra o princípio democrático, de fato, aquele país é uma democracia. Se a Constituição, por exemplo, consagra direitos de minorias, de fato, aquele país respeita os direitos das minorias, ok? Então, isso aqui, Constituição semântica, é uma Constituição que esconde, né, a realidade social, consagra o princípio democrático, mas não é uma democracia, e a Constituição normativa é exatamente aquela Constituição em que existe essa sinergia entre o que existe no texto e o que de fato existe na sociedade. Mas o que é então, Helder, uma Constituição nominal? Essa Constituição nominal, pessoal, ou nominalista, né, conforme aparece na obra do professor Karl Levenstein, ela é basicamente aqui um elemento intermediário, ela está ali no caráter intermediário entre uma Constituição semântica e uma Constituição normativa. Essa Constituição nominal é uma Constituição que, em tese, ainda não tem essa sinergia com a realidade, mas ela aponta, né, ela apresenta normas, é como se fossem normas programáticas ou como se fosse uma Constituição dirigente. Ela ainda aponta um direcionamento que precisa ser alcançado e, num futuro, essa Constituição que hoje é nominal, ela pode ser uma Constituição normativa, perfeito? Então, veja, há até uma analogia que o próprio professor Karl Levenstein apresenta, que fica até mais fácil da gente compreender essa classificação dele quanto à essência. Ele diz o seguinte, imagina, né, imagina uma camisa, né, que você compra. Se você compra uma camisa e aquela camisa é maior do que o tamanho normal que você usa, então aquela camisa ela está, por exemplo, servindo para esconder as cicatrizes, para esconder as feridas, para esconder, por exemplo, determinadas marcas que você tem no corpo. Então, isso seria exatamente uma Constituição semântica, uma Constituição que diz, por exemplo, que o país é democrático, mas ele, na verdade, não é. A Constituição está simplesmente escondendo, né, aquela determinada mazela ou aquela determinada imperfeição ou escondendo aquele regime que existe na realidade. Por sua vez, aquilo que ele chama de Constituição nominal é aquela camisa que você compra que não dá no seu corpo inicialmente. Ela pode ficar num tamanho pequeno, né, um tamanho menor em você, e aí, por exemplo, você faz um regime, né, emagrece um pouquinho, a camisa vai dar perfeitamente. Ou você pode comprar uma camisa que está folgada em você, mas você vai fazer musculação, vai fazer uma dieta, vai engordar um pouco, e aí aquela camisa vai passar a dar perfeitamente em você. Então perceba esse caráter, né, digamos, transitório. Ele diz que hoje ela é nominal, mas ela está caminhando para se tornar uma Constituição normativa. Então, aquilo que ele vai chamar, por sua vez, de Constituição normativa, a partir dessa analogia que ele faz da camisa, a Constituição normativa seria aquela camisa que você compra e que cabe perfeitamente no seu corpo, perfeito? Então, é exatamente essa a classificação aqui do professor Karl Levenstein, a Constituição semântica nominal ou normativa. Então, a gente avança e uma outra classificação muito simples, né? Quanto à ideologia, uma Constituição pode ser eclética, pluralista, ou ela pode ser ortodoxa ou monista. Como é que a gente consegue compreender isso aqui? O processo de criação da Constituição, de 88, por exemplo, ela foi um processo que a gente já teve a oportunidade de conversar em mais de uma oportunidade, muito plural, né? Forças políticas antagônicas, né, progressistas e conservadoras, liberais, estiveram naquele processo de criação da Constituição. Inclusive, minorias ou parcelas da sociedade que até então não tinham voz, né, no processo de decisão política, tiveram também participação no processo de criação da Constituição. Então, quando isso acontece, e a gente viu na aula passada, se você, por exemplo, está vendo pela primeira vez esse vídeo no canal, tem uma aula aqui relacionada a elementos e estrutura da Constituição, eu apresentei para vocês aquela classificação do José Afonso da Silva que diz, né, elementos socio-ideológicos.
são dispositivos presentes numa Constituição em que você consegue fazer o quê? Em que você consegue identificar, né, o espelhamento daquelas forças políticas que trabalharam no processo de criação daquela Constituição. Então, aqui no Brasil, por exemplo, é muito claro que você tem tanto previsões, digamos, mais liberais, né, relacionadas a um capitalismo, a uma economia de mercado, princípios da ordem econômica, por exemplo, previstos lá no artigo 70, e direitos fundamentais sociais, por exemplo, que estão previstos no artigo 6º da Constituição, que demanda uma atuação aqui mais intensa do Estado, né, a fim de promover a concretização de direitos. Então, nesse sentido aqui, o que é que a gente tem, pessoal? O que é que a gente visualiza? A gente visualiza aqui uma Constituição, conforme a classificação, quanto à ideologia, uma Constituição eclética, porque ela congrega aqui essas diversas perspectivas, né, ideológicas. Diferentemente de uma chamada Constituição ortodoxa ou monista, que seria uma Constituição, né, fruto de uma única forma de pensamento, de uma única perspectiva ideológica. Geralmente os autores usam o exemplo da Constituição da antiga União Soviética, por exemplo, tá? Que era uma forma específica de pensar, sem dar margem aqui para a pluralidade, ok? Então, quanto à ideologia, Constituição eclética ou Constituição ortodoxa. E aí a gente avança para a última classificação aqui para a gente encerrar, que é a classificação de um autor que eu gosto muito, o professor Raul Machado Horta, que foi professor da Universidade Federal de Minas Gerais, talvez na história do constitucionalismo brasileiro, uma das maiores, se não a maior autoridade dos estudos sobre federalismo no Brasil. Então, se você tiver interesse, bote aí o nome do professor Raul Machado Horta no Google acadêmico, por exemplo, pesquise sobre federalismo, que você vai ver diversos textos, diversos artigos e livros do professor Raul Machado Horta sobre o tema. Então, ele usa duas classificações aqui para a gente entender rapidamente. Ele diz que uma classificação, que uma Constituição pode ser plástica, né, quando ela amplia a regulamentação mediante leis infraconstitucionais, e uma Constituição expansiva quando há a ampliação de temas a tratar. Deixa eu explicar melhor isso aqui para você. Quando o professor José Afonso da Silva está dizendo que a Constituição brasileira de 88, por exemplo, ela é uma Constituição plástica, ele está dizendo, no final das contas, que a Constituição brasileira ela pode sofrer uma série de ajustes e uma série de alterações, ou até, para muita gente, uma série de remendos através de leis infraconstitucionais, porque é muito comum você ler o texto constitucional e você encontrar um dispositivo dizendo assim, na forma de lei complementar. Vou pegar o gancho porque eu já falei desse dispositivo hoje. Se você vai lá, por exemplo, para o artigo 150, que trata sobre imunidades tributárias, você vai ver lá que uma sociedade, por exemplo, né, uma fundação ou uma entidade que promove algum tipo de atuação de caráter social, por exemplo, ela pode fazer jus a uma imunidade tributária, mas ela precisa preencher requisitos previstos em quê? Em lei complementar. Se você vai para o artigo 18 da Constituição, por exemplo, né, que trata sobre requisitos para a criação de territórios, de estados e municípios, lá está sempre dizendo que aquilo vai ser feito nos termos de lei complementar. Então, é muito comum você encontrar ao longo de toda a Constituição a expressão nos termos de lei específica, nos termos de lei complementar. Então, o professor Raul Machado Horta, identificando essa característica da Constituição de 88, ele diz, isso aí é uma Constituição plástica, porque ela vai sofrer, né, uma série de remendos, uma série de acréscimos em razão da atuação do legislador infraconstitucional. E a última aqui, né, o último conceito que ele diz, que é uma Constituição expansiva. Isso aqui é um detalhe bem interessante, tá? Todo mundo sabe que a Constituição de 88, por ser analítica, né, ela entrincheirou em sede constitucional uma série de matérias que até então a gente não tinha visto em sede constitucional. Isso é fruto daquele fenômeno da constitucionalização do direito, né? A gente tem aqui a constitucionalização do direito na modalidade de inclusão, conforme texto do professor Daniel Sarmento. O que é aqui a constitucionalização do direito na modalidade de inclusão? É quando você entrincheira em sede constitucional assuntos que anteriormente não tinham essa órbita constitucional, não eram tratados em sede de Constituição. A Constituição de 88 fez isso, por exemplo, com o meio ambiente, fez isso, por exemplo, com o sistema previdenciário, por exemplo, em grande medida. Até tinha um outro dispositivo anteriormente, mas isso foi ampliado em 88. O próprio sistema tributário também foi ampliado, né, a previsão constitucional. Então, a gente consegue perceber a expansão e a ampliação e o entrincheiramento de vários assuntos
que antes não eram tratados na órbita constitucional e passaram a ser tratados. E quando, por exemplo, assuntos que são tratados na órbita constitucional sofrem uma ampliação de tratamento, é o caso, mais uma vez, do sistema tributário, que antes havia um ou outro dispositivo previsto na Constituição, o que foi que a Constituição de 88 fez? Ampliou o tratamento, né, dado ao sistema tributário. Então, quando o professor diz que uma Constituição ela pode ser expansiva, ele está dizendo basicamente o seguinte: a Constituição nova tratou de assuntos que também eram tratados anteriormente numa Constituição, por exemplo. Mas essa nova Constituição pegou esse determinado assunto e ampliou, né, aqui a regulamentação e o trato da matéria. Então, nesse sentido, para o professor Raul Machado Horta, a gente teria aqui uma Constituição expansiva, ou seja, aquela que promove a ampliação de temas antes tratados, seja em sede constitucional, seja em sede infraconstitucional. Tranquilo, pessoal? Então, ó, essas foram as classificações principais que vocês vão encontrar aí nos livros de direito constitucional. E aí, repito, né? O meu trabalho aqui, completamente arbitrário, é trazer para vocês os assuntos que são mais as classificações que aparecem na maior parte dos livros e deixar para, eventualmente, até numa segunda parte, gravar uma outra aula sobre classificação das constituições, classificações aqui, digamos, mais específicas, que estão incluídas em obras específicas de determinados autores, perfeito? Então, para a gente trabalhar um pouquinho esse conceito aqui de classificação que a gente estudou, vamos responder, né, algumas questões aqui rapidamente, para a gente tentar só internalizar o conteúdo que trabalhamos até agora. Então, olha só, questão retirada aí do concurso do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, promotor de justiça de 2018. A Constituição do Império do Brasil, de 1824, é considerada semi-rígida. Por quê? Porque admitia ser alterada em parte por lei comum e em parte por emenda constitucional. Parece que é essa, né, que a gente viu agora há pouco, inclusive com a citação do professor Daniel Sarmento. Era composta menos por normas escritas e mais por normas costumeiras. Isso não existe, né? Reservava a modificação da matéria constitucional a leis complementares. Também não era assim. Submetia a plebiscito as modificações constitucionais, não a um processo parlamentar de emenda constitucional. Também não tinha essa previsão. Não previa cláusulas pétreas, ao contrário. É óbvio que em rol reduzido do que a gente tem hoje, 88, mas essa ideia de cláusulas pétreas, ela já foi incorporada logo no início da história do pensamento constitucional brasileiro. Mas a resposta, de fato, é a letra A, e ela se encontra exatamente aqui, né? Nessa citação do professor Daniel Sarmento, na classificação que a gente discutiu quanto à estabilidade e o modo de alteração. O professor explica aí essa parcela, né, de assuntos que eram tratados por um processo mais complexo e assuntos que eram tratados por um processo mais flexível. Então, a resposta dessa nossa questão aqui é exatamente a letra A. Então, vamos para mais uma questão. Procurador jurídico aí da Câmara de Itaquaquecetuba, lá de São Paulo, também uma questão de 2018. Dentre as classificações atribuídas às constituições, é correto assinalar que a Constituição Brasileira de 1988 é cesarista quanto à origem e sintética quanto à extensão. A Constituição Brasileira é analítica e ela é promulgada, né? Ela não é bonapartista nem cesarista. Ela é dogmática quanto ao modo de elaboração e heterônoma quanto à sua origem de decretação. Está vendo aí mais uma classificação que eu não coloquei aqui. Daqui a pouco eu falo sobre ela, né? Eu não falei porque é uma classificação que raramente aparece. Mas vamos para a letra C. Ela é rígida quanto à alterabilidade e analítica quanto à extensão. Então, a nossa resposta aqui é exatamente a letra C, tá? Pactuada quanto à origem e analítica quanto à extensão. Muita gente até poderia dizer, né, a partir do conceito que eu estabeleci para vocês, que a Constituição brasileira seria pactuada porque ela seria fruto aqui de forças antagônicas, mas independente de uma força prevalecer em relação a outra, a Constituição seria criada do mesmo jeito, tá? Isso aí, do ponto de vista histórico, a gente tecnicamente não aplicaria o conceito de Constituição pactuada. A letra E, ela é histórica quanto ao modo de elaboração e plástica quanto à alterabilidade. Aqui faz uma salada mista, né? Ela não é histórica, ela é dogmática, conforme a gente viu, e a questão de uma Constituição plástica não diz respeito tecnicamente à alterabilidade, diz respeito a isso que a gente acabou de ver aqui na classificação do professor Raul Machado Horta, que é a possibilidade de regulamentação da Constituição a partir de leis infraconstitucionais, ok? Então, essa classificação aqui
a nossa resposta é a letra C, ela é rígida quanto à alterabilidade e analítica quanto à extensão. Então, essa característica aí é heterônoma ou autônoma, a gente vai estudar num segundo momento, né? Eu já estou vendo que vou ter que gravar a segunda parte aqui de classificação das constituições, mas para esse momento a gente fica com essa que tratamos até agora, tá? Então, uma última questãozinha aqui para a gente revisar o assunto. É correto classificar a Constituição Brasileira de 1988 quanto? A origem, como outorgada, já está errado, né? Que ela é promulgada. Quanto à extensão, ela é sintética, também está errada, ela é analítica. Quanto ao modo de elaboração como histórica, não é uma Constituição histórica, ela é uma Constituição dogmática. Letra D. Quanto ao conteúdo, ela é formal, em razão de ter elegido como critério preponderante o processo de sua formação e não o conteúdo das suas normas. Explico já essa letra D. Vamos ver a letra E. A alterabilidade como semi-rígida. Não. A Constituição ela é rígida e para outros autores ela é semi-rígida. Mas deixa eu explicar aqui. Né? Eu expliquei para vocês quanto ao conteúdo, e aí a resposta de fato é a nossa letra D, que a gente tem aqui a diferença entre uma norma materialmente constitucional e uma norma formalmente constitucional. A norma materialmente constitucional é aquela que está dentro daquela trinca, né? Organização do Estado, separação dos poderes e aqui também direitos fundamentais. Tudo mais, mesmo estando dentro da Constituição, a gente vai chamar de norma formalmente constitucional. O critério que a gente adotou aqui no Brasil é não olhar para o conteúdo. Tudo que está na Constituição é formalmente constitucional, independente da essencialidade do conteúdo. Então, essa alternativa está correta, porque você pode perguntar, veja só, a Constituição de 88 ela é formalmente constitucional, ela dispõe de conteúdo formalmente constitucional, ela dispõe de conteúdo materialmente constitucional. Aqui que são os dois, ela é formalmente e materialmente constitucional, mas todo o texto da Constituição de 88 é formalmente constitucional. Alguns assuntos gozam dessa ideia de ser uma norma materialmente constitucional, mas para fins gerais, né, para fins de repercussão doutrinária, o que a gente identifica é que a Constituição não escolheu tratar do assunto essencial, simplesmente, né, o legislador constituinte incluiu os mais variados assuntos, desde aqueles que têm grau de importância àqueles que poderiam ser tratados na órbita ordinária tranquilamente. E a gente trabalhou aqui, inclusive, o exemplo do Colégio Pedro II lá no Rio de Janeiro. Tranquilo? Então, a gente tem aqui esses assuntos aí, essa parte de classificação da Constituição, para a gente poder acrescentar nos nossos estudos, ok? Então, pessoal, vamos encerrar nossa aula por hoje. Agradeço demais a presença de vocês. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Repito, o assunto é muito denso, na maioria das vezes até decoreba. São muitas classificações que existem, mas essas são aquelas que eu reputei essenciais para a gente poder estudar. Nada impede que você, ao fazer a leitura do seu livro, do seu material, se depare com outras classificações, além dessas que eu trabalhei aqui, mas isso faz parte daquilo que eu disse no início do vídeo. São muitas classificações, são muitos autores, e isso pode, né, trazer uma margem de abertura maior para vocês estudarem o assunto. Mas é isso aí, espero que você tenha gostado, espero que você tenha compreendido. Lança qualquer dúvida que você tiver aqui nos comentários. Não esquece de curtir, não esquece de compartilhar o vídeo, né? E assista os outros vídeos do canal aqui para que você continue estudando direito constitucional conosco, tá bom? Então, muito obrigado, continue se cuidando. Até o nosso próximo encontro.